E para dar um alívio, um pequeno alívio, o governo federal vai liberar aos estados 5 bilhões de reais daquelas multas sobre a regularização dos recursos no exterior. Pois é, mas em troca desse socorro nas contas dos estados, o governo federal também pôs algumas condições, como uma série de ajustes, ajuste fiscal, por exemplo, uma série de ajustes para serem tomadas pelos governadores. Vamos voltar a conversar com nossa comentarista de política, Cristiana Lobo, lá em Brasília. Ô Cris, para correr atrás dessa ajuda aí, representantes de 21 estados e do Distrito Federal estiveram aí em Brasília e hoje o dia vai ser de mais trabalho, né? Tem encontro do governador do Rio com o ministro da Fazenda, tem encontro do governador do Piauí e do Espírito Santo com a ministra Carmen Lúcia no Supremo. Quer dizer, tá todo mundo querendo evitar ser o Rio de Janeiro ou o Rio Grande do Sul de amanhã, né? Exatamente, viu, Raquel? É isso que preocupa os estados, porque todos eles acabaram aumentando o número de funcionários, não conseguiram regras mais rígidas para os seus, sua aposentadoria, para o programa de aposentadoria dos estados, e o dinheiro acabou. Ontem, naquela reunião no Palácio do Planalto, um exemplo que foi dado foi do Rio de Janeiro, que neste ano recebeu já quase 15 bilhões de reais e não conseguiu resolver a sua situação. 9 bilhões foram de depósitos judiciais privados que foram usados pelo governo na sua totalidade, mais aquela medida provisória de quase 3 bilhões ali às vésperas da Olimpíada e mais outros picados aí que somam 12 bilhões. Então, todo esse dinheiro é usado e vai para pagar funcionário ou aposentadorias, e é como enxugar gelo, é a expressão que foi usada pelo próprio governador, que ele disse que se não tiver mudanças estruturantes, não adianta, e os estados estão enxergando isso. Então, o governo vai dar esse dinheiro aí da repatriação, que é 5 bilhões relativos às multas, mas quer que os estados não concedam aumento ao funcionalismo público por 2 anos, façam propostas de reforma da Previdência, elevando a idade para a aposentadoria, diminuam o número de cargos comissionados nos estados, porque agora não tem mais jeito. A gente aqui, quando o governador Pezão anunciou aquele programa de reestruturação aí, todos nós falamos que eram medidas necessárias e muito duras. Agora elas são duras em todos os estados. É isso que está movendo a montanha aqui em Brasília, coisa que nunca tinha acontecido, de governador aceitar uma contrapartida tão forte como essa de impor programas aí de mais austeridade fiscal para rearrumar as suas contas. E esse dinheiro vem da repatriação e nem é tanto dinheiro assim, mas resolve o problema dos estados menores. Rapidamente para explicar, quando houve a renegociação da dívida dos estados, os maiores estados, Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul tinham as maiores dívidas e ficaram com o maior bolo. Desta vez vai acontecer o contrário. Esses estados têm pouca participação no fundo de participação dos estados. Então, o maior benefício será para os estados menores. Em suma, se for para resumir, viu, Raquel, eu diria, a ficha caiu. O dinheiro acabou e a ficha caiu. Cris, ainda falando desse socorro que interessa a todos os estados, o projeto de repatriação deve voltar a andar? Deve sim, olha, provavelmente hoje pode ser votado no Senado uma reabertura de novo prazo que vai ampliar aí um pouco a arrecadação. Não é aquela montanha de dinheiro que foi da primeira etapa, que foram 50 bilhões e caiu para 46, que alguns não pagaram, mas eles estão prevendo de 15 a 20 bilhões. Não é nada, não é nada, é 3 a 4 vezes mais do que o governo está repassando para os estados. Os estados que estão comemorando uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal, que ontem autorizou o governo do Rio a reduzir em quase 20%, 19,6%, o repasse que faz para o judiciário e para o legislativo estadual. Isso quer dizer o seguinte, a economia agora vai ter de ser de todos os poderes, não só do executivo, que é quem comanda as contas do Estado. Então, isso é uma diferença brutal no tratamento que vinha sendo dado até aqui pela Justiça, porque até aqui a Justiça sempre mandava pagar, inclusive aí no Rio de Janeiro, fazer o arresto de todos os recursos para pagar servidores públicos dos 3 poderes. E agora, todos 3 vão ter que fazer economia. Mudou, viu? Mudou completamente a situação, a gravidade da situação, e o remédio também está mudando e está sendo mais amargo.
Ô Cris, queria só fazer uma última pergunta que o nosso assinante aqui, Rafael Zorzan, está pedindo para fazer para você. Ele diz o seguinte, pergunta para Cristiana Lobo, quando é que vai ser votada a PEC do fim da reeleição? Olha aqui, vai ser ainda este ano. Renan Calheiros disse que quer votar até o dia 15 de dezembro. Em 15 de dezembro, ele espera encerrar todas as votações no Senado e no Congresso. E até lá ele quer votar essa matéria como a PEC do teto do serviço público, para promulgar também nesse dia 15, que é o último dia de trabalho, e votar todas essas matérias. Então, vai ser um final de ano frenético aqui de votações, e eu conversava ontem com o Renan Calheiros, ele disse que não pretende convocação extraordinária nesse recesso parlamentar, e que a sucessão dele só começará a ser discutida no final do mês de janeiro, ou seja, ele quer ser o presidente pleno do Senado até o último dia, 31 de janeiro. Tá certo. Obrigada, viu, Cris? Depois a gente se fala.